Você sabia que o primeiro passo para você se tornar uma pessoa cristã, uma pessoa que segue ao Senhor Jesus, o primeiro passo é o batismo nas águas. Esse é o primeiro passo para você ser o seguidor do Senhor Jesus. Se você lê o Novo Testamento, você vai reparar que antes de Deus Pai enviar o Senhor Jesus, Ele enviou João Batista. E a função de João Batista era para preparar o caminho do Senhor Jesus. Mas o que ele fazia? Como que ele preparava? João Batista, ele pregava todos os dias a mesma coisa. Todo dia ele saía de manhã e pregava a mesma coisa. Ele falava: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Então, ele pregava o arrependimento e batizava nas águas. Lá em Mateus capítulo 3, ele disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. Então, você vê que, conforme nós falamos, você quer se tornar uma pessoa cristã, você quer seguir ao Senhor Jesus. O que você deve fazer? Primeira coisa é se batizar nas águas. Mas entenda que o batismo nas águas não é uma cerimônia, não é algo que você tem que fazer por fazer. Então eu quero seguir Jesus, tá, eu vou na igreja, me batizo nas águas, pronto, já dei o primeiro passo. Não, você tem que compreender o significado do batismo nas águas. Existe um significado. Se você ler lá em Romanos capítulo 6, Paulo, ele explica com mais detalhes qual é o significado do batismo nas águas. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então aqui, nesses 8 versículos do capítulo 6 do livro de Romanos, Paulo, ele explica que o batismo nas águas é comparado a um sepultamento. Ele diz: ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo. Então, quando você vai para o batismo nas águas, você vai ser batizado nas águas, você tem que ter a consciência que quando o pastor colocar o seu corpo inteiro embaixo das águas, quando ele submerge o seu corpo embaixo das águas, pela fé, você está sendo sepultado.
o corpo do pecado está sendo sepultado. A sua vontade, o seu querer, o seu ego, o desejo da sua carne, o fruto da carne, tudo isso, supostamente, é para ficar embaixo das águas, é para ficar enterrado. Então, vamos dizer, você é um pecador, você, um exemplo, fez muita coisa errada, você quer entregar a sua vida para Deus. Você vai na igreja, a primeira coisa, naturalmente, você tem que estar arrependido das coisas que você fez. Se você não está arrependido, se você sente prazer naquelas coisas ainda, então não há motivo para você se batizar nas águas, porque você ainda gosta dessas coisas. Então, se você está arrependido dos seus erros, você vai na igreja e pede para o pastor: eu gostaria de me batizar nas águas. Tendo a informação, entendendo que no momento em que o seu corpo inteiro for colocado embaixo das águas, pela fé, você está sendo sepultado. Quando nós morremos, um dia nós morreremos. Qual? Todos nós. Nós não sabemos quando, mas é um fato que você e eu, um dia, nós vamos morrer. E quando isso acontecer, os nossos entes queridos, eles vão nos sepultar. Ou seja, o nosso corpo vai para debaixo da terra. E assim nós estaremos mortos. E o morto é um morto. O morto não tem vontade. O morto não mexe. O morto não fala, não respira. Ele está morto. Assim também, quando a pessoa ela é batizada nas águas, ela, pela fé, a vontade da carne nela, os desejos errados, tem que estar morto, ficam ali sepultados naquela água. E quando o pastor te levanta daquela água, você, é aquela expressão, você nasceu de novo, para uma nova vida, para viver em espírito. Então, você tem que ter essa consciência. Talvez você fale assim: mas peraí, eu já fui batizado há muito tempo atrás. Mas talvez você simplesmente entrou no batistério um pecador seco e saiu um pecador molhado. Você nunca teve a consciência que quando você ser batizado nas águas, a sua natureza humana, a vontade da carne, tem que ser sepultada. E você nasce com uma nova vida. Então, quer dizer que depois do batismo nas águas eu não posso pecar mais. Não. Todos nós somos falhos. Uma coisa é você pecar. Outra coisa é você viver no pecado. Uma coisa é você pecar involuntariamente. Outra coisa é você viver no pecado voluntariamente. Há uma diferença. É como eu costumo falar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu fui batizado nas águas já há alguns anos. E desde então eu tive essa consciência, porque eu tive uma pessoa que me ensinou o significado do batismo nas águas. Não é verdade? E eu tive essa consciência que a partir daquele momento que eu era batizado nas águas, eu deveria viver uma nova vida. Não é isso que Paulo ele fala? Ele fala aqui que no versículo 11, ele diz: assim também vos considerais mortos para pecados, mas vivos para Deus. Né? E ele fala da nova vida aqui no versículo 4. Ele diz: assim também andemos nós em novidade de vida. Então, se você se batizou nas águas, mas você não mudou em nada, você continua fazendo a mesma coisa de antes, então não adiantou nada. Na verdade, você não foi batizado nas águas. Você passou pelas águas ali, mas não houve o sepultamento. Então, o que você deve fazer? Você deve sim se batizar. Ah, não, mas eu já fui. Não, você não foi. Você simplesmente tomou um banho, vamos dizer assim. Porque você não teve a consciência, quando o pastor te batizou, que a sua natureza humana deveria estar sepultada. Então, isso acontecendo, quando isso acontece, melhor dizendo,
quando a sua natureza humana ela é sepultada no batismo das águas, então o próximo passo é o batismo com o Espírito Santo. Mas tem tanta gente que não consegue receber o Espírito Santo. Por quê? Porque ainda nem batizado nas águas propriamente foi batizado. Então, amigo, você deve sim fazer uma autoanálise, como a Bíblia diz, você deve examinar a vós mesmo, a Bíblia fala. Faça um autoexame e veja se você foi verdadeiramente sepultado no batismo das águas. E você sabe, o que é mais impressionante nessa mensagem é que Paulo, ele explica para a gente que o batismo nas águas é mais importante do que o dia em que nós morreremos fisicamente. Porque Paulo fala assim, se você for batizado nas águas e a sua natureza humana for sepultado, você pode ter certeza que assim como Jesus ressuscitou, você vai ressuscitar. Ou seja, a vida eterna. Se você foi sepultado com Jesus, você também vai ser ressuscitado com Jesus. Então olha a maravilha. Se você for batizado nas águas direitinho e viver uma nova vida em espírito, amigo, você pode ter a alegria da vida eterna, a alegria da sua salvação. Sabe, talvez você não tenha nada desse mundo, não tenha dinheiro, não tenha propriedades, não é uma pessoa rica, mas você tendo esse desejo de arrependimento e se batizar nas águas e entregar a sua vida para Jesus, você pode celebrar a sua salvação. E Jesus, ele disse, por isso Jesus disse que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.